Ovos. Sim, se você acha que ovos são simplesmente um superalimento saudável, então você definitivamente deveria assistir a este vídeo. Eu sou médica e sei quantas pessoas acreditam que o ovo é o alimento perfeito, mas o que eu li nos estudos nos últimos anos realmente me fez refletir um pouco. E é por isso que quero que você saiba no que está se metendo antes de quebrar o próximo ovo. Não se trata apenas de colesterol, é mais do que isso. É sobre fator de crescimento semelhante à insulina, que é um hormônio do crescimento. Mas também se trata dos riscos de câncer, dos mitos sobre a vitamina B12 e também de milhões de galinhas em gaiolas. Então fique ligada. Bem, o ovo é realmente o alimento perfeito? Os ovos realmente contêm muitos nutrientes importantes. Sim, a gente sabe que dos ovos nascem pintinhos e depois galinhas. Então, por isso tem tudo o que é necessário lá dentro. Então, contém proteína de alta qualidade, quase todas as vitaminas, exceto a vitamina C. E também ferro, zinco, selênio, vitaminas do complexo B e um pouco de vitamina D. Bom, né? E é verdade, um ovo fornece muita coisa, especialmente se você tem uma alimentação equilibrada. Mas isso é motivo para comer um ovo, 2 ou até 3 ovos por dia? Eu acho que claramente não. Existem, na verdade, os lados negativos, e eles são o fator de crescimento semelhante à insulina, ou seja, esse hormônio do crescimento. Esse é, na verdade, o risco subestimado. Um ovo não fornece apenas nutrientes, mas também um grande impulso de fatores biológicos. Isso pode estimular no corpo justamente esse hormônio do crescimento, o fator de crescimento semelhante à insulina. Esse hormônio promove a divisão celular. Pode até parecer inofensivo à primeira vista, mas não é bem assim. O fator de crescimento semelhante à insulina, já é suspeito há algum tempo de acelerar o crescimento de células cancerígenas, principalmente em pessoas que estão acima do peso e sofrem de diabetes tipo 2. Aliás, também na fase inicial do diabetes, a resistência à insulina. E também nas pessoas que consomem uma dieta muito rica em proteínas, especialmente com muita proteína animal, o fator de crescimento semelhante à insulina, pode aumentar significativamente. Em comparação com a alimentação baseada em vegetais, estudos mostram que pessoas que seguem uma dieta totalmente vegetal têm níveis de fator de crescimento semelhante à insulina, significativamente mais baixos. E, aliás, o que acontece com o colesterol? Sim, ovos contêm muito colesterol, cerca de 200 miligramas por ovo. Antes achava-se muito perigoso, mas hoje sabemos. Para muitas pessoas, isso é menos problemático do que se pensava antigamente. Mas quem já tem colesterol alto ou problemas cardíacos deve mesmo assim ter cuidado com isso. E não podemos esquecer, não se trata apenas do colesterol, mas também do modo de preparo. Um ovo cozido é diferente de um ovo frito com bacon e frito na manteiga. E o que dizer da colina, sobre a qual tanto se fala e que seria o motivo para comer ovo? Esse é um argumento que a gente ouve o tempo todo, até mesmo de especialistas em nutrição conhecidos, que foram veganos por muito tempo e agora têm granjas de galinhas para vender ovos saudáveis. Pois é, e aí tem essa coisa da colina que está presente no ovo, essa é a justificativa. E sim, ovos são uma das melhores e mais naturais fontes de colina, um nutriente. E isso é realmente interessante porque é extremamente importante para o nosso cérebro, para o nosso fígado e para todo o nosso metabolismo. Mas o que muitos não sabem é que a colina é uma substância semelhante a uma vitamina, que o corpo até consegue produzir em pequenas quantidades, mas infelizmente não o suficiente. Por isso, é preciso obtê-lo através da alimentação. Ele, aliás, também está envolvido na formação das membranas celulares, ou seja, de todas as nossas 30, 40 trilhões de células e apoia a função do fígado, ajudando na degradação da homocisteína. Isso é muito importante para o coração e desempenha um papel fundamental no desempenho da memória e na transmissão de sinais no cérebro. Sim, então um ovo fornece bastante colina, cerca de 125 miligramas, mas você não precisa de ovo para estar bem abastecida.
100 gramas de soja cozida ou 5 colheres de sopa de aveia também conseguem isso. E quem se alimenta de forma variada à base de plantas cobre facilmente sua necessidade de colina. Sem ovo, ou seja, sem colesterol e de quebra, sem pecuária intensiva. E é por isso que dizem que não é necessário comer um ovo todos os dias. A colina também está presente, como eu disse, em muitos alimentos de origem vegetal, como soja, brócolis, quinoa, aveia, nozes e também em cereais integrais, embora em quantidades um pouco menores. No entanto, quem segue uma alimentação baseada em plantas, variada e consciente, pode suprir suas necessidades de colina mesmo sem ovo, totalmente sem colesterol, fator de crescimento semelhante à insulina, ou criação intensiva de animais. E como fica a questão do risco de câncer relacionado ao consumo de ovos? Sempre ouvimos falar que ovos podem favorecer o câncer de próstata ou outros tipos de câncer. Ainda não há conclusão sobre isso. Mas, na verdade, existem indícios de que o consumo muito alto de ovos, ou seja, mais de 5 ovos por semana, pode ser desfavorável para certos grupos de risco. Isso pode ser causado pela influência no fator de crescimento semelhante à insulina já citado. Devido ao alto teor de proteína, os ovos podem aumentar esse nível de fator de crescimento semelhante à insulina, no corpo. E o fator de crescimento semelhante à insulina, não estimula apenas o crescimento de células saudáveis, mas possivelmente também de células cancerígenas. Não há estudos conclusivos sobre isso. Mas para mim, como médica, isso já é um sinal de alerta, né? Porque muitas vezes é assim. O que hoje ainda é incerto, amanhã pode ser um perigo comprovado cientificamente. E como fica agora a questão da vitamina B12, isso é um mito. Muitas pessoas dizem, eu como alguns ovos por semana e isso já é suficiente para o meu nível de vitamina B. Atenção, isso é falso. Um ovo tem só 0,5 microgramas de B12. Então você precisaria de pelo menos 1 a 2 ovos por dia para suprir sua necessidade. 1 ou 2 ovos por semana praticamente não fazem diferença. Então, se você realmente quer garantir a ingestão de B12, vai precisar de um bom suplemento alimentar. Se você segue uma alimentação vegana ou consome outros produtos de origem animal em grandes quantidades. Sim, voltando ao ponto da criação intensiva de animais. Não devemos esquecer disso, afinal é o lado ético da questão. Cada ovo vem de uma galinha, e a maioria das galinhas na Alemanha vive em condições que dificilmente podem ser chamadas de amigáveis aos animais. Mesmo ovos orgânicos não são um passe livre. Matar pintinhos, gaiolas de postura e exploração estão por trás do ovo que comemos no café da manhã sem pensar. E é por isso que eu digo claramente, ovos não são indispensáveis. Quem os consome deve fazer isso de forma consciente e com moderação. Quem abre mão deles, na minha opinião, não perde nada em termos de saúde e ainda age de forma mais amigável com os animais. Então, minha conclusão: um ovo pode fazer parte de uma alimentação saudável, mas apenas com moderação. Para a maioria, 1 ou 2 ovos por semana já são suficientes. Você não precisa de mais do que isso. E também não deve comer mais, se quiser proteger sua saúde a longo prazo. E, para ser sincera, você pode se alimentar super bem mesmo sem ovo nenhum. E muitas pessoas já fazem isso. Porque o ovo não é um alimento milagroso, mas sim um alimento com pontos positivos, mas também com muitos negativos. Então pense bem se da próxima vez você realmente vai escolher o ovo ou talvez prefira não consumir. Tenho certeza de que você conhece muitas pessoas que comem ovos, por isso compartilhe este vídeo. Acho que elas ficariam felizes em receber essa informação.